Minha mãe acha que estou errado por defender minha irmã do valentão que tentou se aproveitar dela quando estavam sozinhos. Tudo isso aconteceu há menos de uma semana, e tem sido algo que eu não consigo acreditar que realmente aconteceu. Sinto que estou escrevendo isso da vida de outra pessoa, mas preciso colocar isso pra fora, porque não consigo continuar agindo como se estivesse tudo bem. Minha irmã chegou em casa na sexta-feira passada à noite tremendo, literalmente tremendo. No começo, achei que ela estava doente ou algo assim. Ela bateu a porta com força, correu escada acima e se trancou no banheiro. Perguntei o que tinha acontecido através da porta, e ela continuava dizendo: não sei, ele me agarrou, eu não fiz nada, ele simplesmente... Isso foi tudo que consegui entender antes que ela começasse a chorar de forma bem audível. Ela tem 14 anos, está no primeiro ano do ensino médio, ainda dorme com a TV ligada porque odeia a escuridão. Sempre fomos muito próximos. Eu tenho 17, estou no último ano do colégio. Se ela se mete em problemas, normalmente sou o primeiro para quem ela liga, mas dessa vez ela não ligou. Ela simplesmente chegou em casa como se tivesse visto um fantasma. Eu nem precisei perguntar de quem ela estava falando, eu já sabia. Tem um cara na escola, vou chamá-lo de Ryan. É um desses idiotas que atingiu o auge no ensino médio. Era titular no time de futebol americano, mas foi expulso porque reprovou em 2 matérias. Super convencido, anda por aí como se fosse um presente de Deus para as mulheres. Eu o odeio desde o dia em que me transferi para essa escola, no 2º ano. Já quase brigamos antes. Ele fala como se fosse durão, age como se fosse mais ainda, mas é uma cobra. Daqueles que jogam uma bola na cabeça de alguém e depois fingem surpresa quando a pessoa se vira. Aparentemente, Ryan e minha irmã estavam no mesmo grupo de estudo para uma aula de biologia. Ela nunca tinha mencionado isso antes, o que agora faz total sentido. Ela disse o que aconteceu quando todos os outros já tinham ido embora. Ela deixou a caneta cair e, quando se abaixou para pegá-la, ele se aproximou por trás e disse algo nojento. Ela mandou ele parar. Ele não parou. Tentou colocar a mão por baixo da camiseta dela. Ela congelou. Saiu correndo e veio direto para casa. Não contou para a mamãe. Contou para mim. Eu fiquei sentado do lado de fora da porta enquanto ela me contava pedaços da história, ainda trancada no banheiro. Ela tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Mandei mensagem para 3 pessoas diferentes tentando descobrir onde Ryan estava naquela noite. Um deles disse que ele estava numa festa a algumas quadras de distância. Isso foi tudo o que eu precisava. Não pensei. Não esperei. Simplesmente peguei minha bicicleta e pedalei como um louco. Eu não ia brigar, ou pelo menos, acho que não era minha intenção. Eu só queria ver a cara dele. Queria ouvir ele dizer que não tinha acontecido nada, só para saber com certeza que estava mentindo. Entrei na festa como se fosse convidado. As pessoas me olharam estranho. Ryan e eu não andamos com o mesmo grupo, mas eu não ligava. Eu o vi no quintal, com um copo de plástico na mão, rindo com os caras como se nada de errado tivesse acontecido no mundo. Caminhei direto até ele. Perguntei: o que você fez com a minha irmã? Ele sorriu e disse: ela não se importou. Nem lembro de ter me mexido. Meu punho já estava no rosto dele antes mesmo de eu sentir meu braço se mover. Ele cambaleou, bateu na beirada de um freezer e caiu no chão. O sangue começou a sair do nariz dele na hora. As pessoas começaram a gritar. Alguém me empurrou. Eu recuei e fui embora sem dizer mais uma palavra. Eu não me importava se fosse suspenso. Não me importava se fosse preso. Ele tocou na minha irmã e depois ainda zombou disso. Mas foi aí que tudo começou a desandar. Cheguei em casa e contei para minha irmã o que eu tinha feito. Ela não chorou. Simplesmente me abraçou por uns 5 minutos seguidos. Eu senti que podia respirar de novo. Mas na manhã seguinte, a polícia estava na nossa porta. Aparentemente, a família do Ryan o chamou, não para prestar queixa ainda, mas para documentar a agressão. Estão tentando dizer que foi premeditado, que eu o rastreei e ataquei sem provocação. E minha mãe, minha própria mãe, ficou furiosa comigo. Disse que eu envergonhei a família. Que exagerei tudo. Que piorei ainda mais a situação da minha irmã, porque agora todos vão comentar sobre isso. Ela nem perguntou o que aconteceu com a minha irmã. Nem olhou para ela. Só olhava para mim como se eu tivesse matado alguém. Quando tentei explicar o que o Ryan fez, o que minha irmã disse que ele fez, ela me interrompeu e disse:
Você não sabe o que realmente aconteceu. As garotas exageram. Você devia ter se afastado. Eu não conseguia respirar. Tive literalmente que sair de casa antes de dizer algo do qual me arrependeria. Agora estou suspenso. A família do Ryan aparentemente está considerando opções legais. Minha mãe só fala comigo para gritar. E minha irmã mal fala de novo. Acho que ela se culpa. Eu não me arrependo do que fiz, nem por um segundo. Mas não entendo como passei de alguém que a protegia para alguém que todos tratam como um criminoso. Eu não sei o que fazer. A única coisa que sei é que provavelmente vou atualizar isso quando tiver novidades sobre a minha vida. Atualização 1. Se passaram 2 dias e estou funcionando com, 3 horas de sono no total. Eu disse que atualizaria, então aqui está. As coisas estão mais complicadas do que antes. E para todos que comentaram ou me mandaram mensagens, obrigado. Eu não esperava que tanta gente se importasse, muito menos que me apoiassem. Alguns fizeram perguntas, então vou tentar respondê-las também. Primeiro, não, eu não fui preso, pelo menos ainda não. Minha mãe recebeu uma ligação do policial da escola hoje de manhã e, aparentemente, os pais do Ryan não estão prestando queixa, por enquanto. Mas eles se reservam o direito de fazer isso se a escola não lidar com a situação do jeito que eles querem. Em outras palavras, querem que eu seja punido publicamente, para que o filhinho predador deles não tenha que lidar com a vergonha de ter sido nocauteado numa festa. O que leva à próxima pergunta: a escola fez algo contra o Ryan? Não. Me suspenderam por 5 dias por agressão física fora do campus. Ao Ryan? Nada. Nenhuma conversa. Falei com um dos caras do time de futebol, e ele me disse que o Ryan anda por aí dizendo que eu o ataquei por ciúmes de uma ex-sério. Ele está distorcendo a história como se eu estivesse bravo porque ele falou com alguém que eu gostava. Alguns acreditam, outros não. A maioria só observa como se fosse um espetáculo. Minha irmã não vai à escola desde sexta-feira. Diz que está com enxaqueca, mas eu sei que não é isso. Mal come. Só fica encolhida com o laptop vendo o mesmo programa em looping com os fones de ouvido ligados. Perguntei se queria falar sobre o que aconteceu, e ela só respondeu: qual é o ponto? Para ela, não faz diferença. E ela é a nossa mãe. E isso me leva ao verdadeiro desastre. Por que sua mãe está defendendo ele? Qual o problema dela? Queria saber de verdade. Mas isso não é novo. Tem um padrão com ela. Como se ela tivesse mais medo do que as pessoas vão falar do que realmente acontece. Ela cresceu numa família super religiosa, e acho que toda a personalidade dela é construída em torno de não cause problemas. Quando éramos pequenos, se alguém me batia na escola, ela dizia: não revide, isso só te faz parecer pior. Quando gritaram coisas nojentas para minha irmã ano passado perto do supermercado, minha mãe falou: bom, talvez não use legging apertada quando a gente sai. Esse é o tipo de merda com a qual a gente cresceu. Eu não percebia tanto antes, mas agora é como se eu conseguisse ver todas as rachaduras que sempre estiveram ali. Você tem certeza de que o que sua irmã te contou é verdade? Sim. Eu confio nela. E, sinceramente, do jeito que ela reagiu, como ela nem conseguia dizer o nome dele no começo, me faz acreditar que é verdade. Se ela inventou, merece um Oscar. Também falei com uma das meninas daquele grupo de estudo e ela disse que foi embora mais cedo naquele dia. Que minha irmã e Ryan foram os únicos que ficaram na mesa quando ela saiu. Ela lembrou que minha irmã parecia desconfortável, mas não disse nada na hora porque achou que era só uma conversa esquisita. Consegui que ela me mandasse essa mensagem por texto, por precaução. Além disso, tem o próprio Ryan que basicamente confirmou, só que, para ele, foi consensual. Você faria de novo? Sim. 1000 vezes. Eu não fui lá para quebrar o nariz dele, esse não era o plano. Mas eu faria tudo de novo se isso significasse que ele sabe que não pode sair impune. E seu pai no meio disso tudo? A gente não tem pai. Ele foi embora quando eu tinha 10 anos. Nunca mais entrou em contato. Nem vale a pena explicar. Voltando ao presente, hoje à noite, minha mãe nos reuniu para o jantar, a versão dela de uma conversa familiar. Ela disse, e cito: vocês dois precisam entender que a vida não é justa, mas fazer escândalo não ajuda. Temos que pensar no panorama geral. O Ryan vem de uma família importante e não podemos nos dar ao luxo de fazer inimigos assim. Eu fiquei olhando para ela por uns 10 segundos antes de dizer: sua filha foi assediada. Esse é o panorama.
Ela só balançou a cabeça e disse: isso não foi o que aconteceu. Provavelmente foi só um mal-entendido. Ela é muito sensível. Minha irmã se levantou e saiu da sala. Estou cansado de tentar explicar as coisas para ela. Ela não quer acreditar em nada que a faça parecer uma mãe ruim. Prefere fingir que isso é só um drama adolescente e que estamos todos exagerando. O irônico é que isso faz ela parecer, sim, uma péssima mãe. A pior. Então, sim, continuo suspenso. O Ryan anda pela escola como se nada tivesse acontecido, e minha irmã está isolada. Minha mãe age como se nós fossemos o problema. Mas agora eu tenho a conversa por mensagem do grupo de estudo. Tenho o recado da garota que saiu mais cedo. Tenho provas daquela noite em que apareci na festa. E comecei a gravar cada conversa que tenho com a minha mãe. Não estou mais jogando na defensiva. Ainda não sei qual é o próximo passo, mas estou descobrindo. Vou atualizar em breve. E, mais uma vez, obrigado a todos que realmente se importaram. É bom saber que o resto do mundo não é como a minha mãe. Atualização 2. Se passaram 4 dias desde que fui suspenso e 2 dias desde aquele desastre durante o jantar. Eu não ia postar outra atualização tão cedo, mas com tudo o que aconteceu ontem à noite, acho que uma atualização é o melhor, não só por vocês, mas por mim, pela necessidade de tirar isso do meu sistema. Vamos começar do início. Minha irmã finalmente me contou toda a história. Não os pedaços que ela soltou entre lágrimas atrás da porta do banheiro, tudo. Aconteceu por volta das 2 da manhã, na noite passada. Eu estava na sala porque, de qualquer forma, não consigo dormir, rolando o feed do Reddit tentando não quebrar a tela do celular de pura frustração, quando ela entrou e ficou parada ali. Sem introdução, sem um "você tá acordado". Simplesmente disse, ele me imobilizou. Apaguei a tela e me sentei. Ela olhava pro tapete porque não conseguia me encarar nos olhos. Disse que aconteceu durante o grupo de estudo. Todos já tinham ido embora e ela ainda estava guardando as coisas. Ryan fez uma piada, ela nem lembra direito qual era, algo nojento, ela riu de nervoso. Foi então que ele agarrou o braço dela. Puxou e disse que ela devia um beijo de agradecimento. Ela tentou se afastar. Ele bloqueou o caminho com o braço, a pressionou contra o encosto da cadeira e tentou enfiar a mão por baixo da camiseta dela. Ela disse, eu congelei, como se meu cérebro simplesmente desligasse. Não gritei, não lutei, só queria que ele parasse. Depois ela disse, quando ele me soltou, eu saí correndo. E desde então, tenho tentado não existir. Eu não disse nada. Só fiquei sentado ali enquanto minha irmã mais nova me contava como um cara 3 anos mais velho tentou usar o corpo dela como se fosse um direito dele. E então eu desabei. Chorei mesmo. Não consegui segurar. Não choro assim desde que tinha, talvez, uns 12 anos. Ela se sentou ao meu lado no chão, e eu ficava repetindo, desculpa. Eu devia ter estado lá. Me desculpa tanto, eu devia ter estado lá para quebrar os braços dele naquele mesmo instante. Ela não chorou. Só encostou a cabeça no meu ombro e disse, você foi o único que acreditou em mim. Não dormi depois disso. Só fiquei ali em silêncio até o amanhecer, pensando em como nossa própria mãe disse que ela estava exagerando. Como me disse para eu me afastar e deixar para lá. Falando nisso, mamãe descobriu que eu estava gravando. Ela entrou no meu quarto hoje de manhã segurando meu celular. Acho que esqueci de bloquear o aparelho, e ela reproduziu a gravação do jantar. Ficou louca, gritando alto, dizendo coisas como, você tá tentando destruir essa família. Você sabe como isso parece? Você tá me fazendo parecer um monstro. E eu disse, foi você quem disse que ela estava exagerando. Ela não negou. Só respondeu, não se grava a própria família. E eu disse, não se protege predador. Ela bateu na parede do meu lado, não em mim, mas com tanta força que deixou um buraco no gesso. Depois disso, saiu de casa e passou o dia todo fora. Mandei a gravação de áudio para minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. A gente não se fala muito, mas achei que alguém nessa família precisava saber o que realmente está acontecendo. Ela me ligou 20 minutos depois e disse, façam uma mala. Você e sua irmã vêm ficar comigo. E é isso. Estamos fazendo as malas agora mesmo. Estou escrevendo esta atualização no aplicativo de notas enquanto espero minha irmã terminar de juntar as coisas. Minha tia vai vir buscar a gente por volta das 9 da noite. Não vamos dizer nada para mamãe. Só vamos deixar um bilhete.
Não vou continuar com isso. Eu protegi minha irmã. Fiz o que nossa mãe deveria ter feito. E se isso me faz parecer o problema, tudo bem. Serei o problema o dia inteiro. A próxima atualização provavelmente será da casa da minha tia. Atualização 3. Estou escrevendo isso agora do quarto de hóspedes da minha tia. A gente foi embora. De verdade. Ainda não consigo acreditar que estou dizendo isso, mas sim, não estamos mais lá. Minha irmã e eu arrumamos 2 mochilas de lona cada um. Não deixamos nada para trás que fosse essencial para viver. Deixei o bilhete em cima da bancada da cozinha. Tudo o que dizia era: você se importou mais com sua reputação do que com sua própria filha. Agora você não tem nenhum de nós. Não ligue. Minha tia chegou bem na hora, 9 da noite em ponto. Jogamos as bolsas no porta-malas e saímos o mais rápido possível. Minha mãe não estava em casa naquele momento. Minha irmã manteve o capuz do moletom na cabeça o caminho inteiro, como se tivesse medo de que alguém a visse saindo. Eu também não falei nada. Só fiquei sentado no banco da frente, olhando as casas passando borradas pela janela. Nenhuma luz estava acesa na nossa casa quando nos afastamos. Estamos agora num bairro tranquilo a cerca de 25 minutos de distância. Não é longe, mas parece outro planeta. Minha tia nos instalou nos quartos de hóspedes. Minha irmã tem o próprio espaço e uma TV com Netflix. Ela até sorriu quando viu, foi a primeira vez que a vi sorrir em quase uma semana. Minha tia não exigiu cada detalhe. Só disse: sua mãe sempre se preocupou demais com as aparências e nunca com a realidade. Eu devia ter intervindo antes. Ela também mostrou a gravação de áudio para minha avó, e isso não foi bom. Aparentemente, isso causou um tipo próprio de drama. Minha avó, que normalmente é do time "Vamos manter a paz", ligou para minha mãe e gritou com ela. Literalmente destruiu ela. Minha tia disse que conseguia ouvir os gritos pelo telefone. Como você se atreve a dizer uma coisa dessas sobre sua filha depois do que aconteceu? Minha mãe tentou se justificar dizendo: eu só estava tentando acalmar as coisas. Minha avó respondeu: você falhou. E agora perdeu seus 2 filhos. Minha mãe não me ligou. Nem mandou uma única mensagem. Nem sequer um ponto de interrogação. Nenhum onde vocês estão. Nada. Minha irmã e eu somos basicamente invisíveis para ela agora. Mas, sinceramente, acho que isso é uma coisa boa no momento. Em outras notícias, hoje de manhã, aconteceu uma coisa louca na escola. Eu ainda estou suspenso, mas a rede de fofoca está viva e forte. Alguém, sem ideia de quem, imprimiu um monte de cartazes com as palavras "protejam suas irmãs de certos predadores" e colou pelos corredores da escola, nos banheiros, até na porta da secretaria. Não tinha nomes, mas muita gente acredita que era sobre o Ryan. Aparentemente, ele tentou arrancar um dos cartazes na cafeteria e alguém filmou. Agora tem um TikTok circulando com ele arrancando o pôster da parede, enquanto dá pra ouvir pessoas no fundo dizendo: me pergunto por que ele tá tão bravo. A seção de comentários está fora de controle. Não sei quem fez isso, mas devo um café, ou 5, para essa pessoa. Além disso, minha irmã finalmente aceitou começar terapia. Minha tia já marcou a consulta de avaliação. Ela está nervosa, mas disposta, isso já é uma vitória. Vocês pensam em prestar queixa? Por agora, não. Conversamos com um advogado da Defensoria Pública. O vizinho da minha tia já trabalhou no sistema e disse que processar alguém por algo assim, quando não há evidência física e nenhuma testemunha direta, pode ser brutal para a vítima. Especialmente se a escola nem sequer fez um relatório interno. Mas temos todas as declarações salvas. Ainda tenho o áudio da minha mãe, a mensagem de texto da garota do grupo de estudo, tudo. Se o Ryan tentar distorcer a história de novo, ou se alguém quiser falar em processo, estamos prontos. Por enquanto, trata-se de manter minha irmã segura. Ela merece isso. Nós 2 merecemos. Vou atualizar de novo em breve, provavelmente quando alguma bomba estourar. Mas, vendo como tem sido esse ano, isso pode acontecer em 20 minutos. Atualização 4. Nem sei ao certo por que continuo postando. Talvez só para encerrar o ciclo. Ou talvez porque, pela primeira vez, sinto que alguém aí fora realmente pode estar ouvindo. Se passaram 2 semanas desde que fomos embora. Ainda estamos na casa da minha tia, e não acho que vamos voltar. Ela disse que podemos ficar o tempo que precisarmos, e ela fala sério.
Chegou até a mover o espaço de trabalho dela pro refeitório para que minha irmã tivesse um lugar tranquilo, com uma escrivaninha só dela. Eu ainda fico esperando que algo dê errado, mas não deu. Aqui é calmo. Minha irmã tem ido à terapia, só 2 sessões até agora, mas, depois da última, ela chegou em casa e disse, pela primeira vez, eu não me senti louca. Essa foi a frase mais esperançosa que ouvi dela em 1 ano. Ela ainda se assusta quando o interfone toca. Ainda congela quando alguém fala alto demais. Mas ela está se curando. Eu consigo ver isso no jeito que ela volta a me encarar nos olhos. Quanto a mim, tenho feito boxe. Literalmente. Minha tia me matriculou numa academia perto de casa. Eu precisava fazer algo com toda essa raiva que não envolvesse quebrar o maxilar de mais ninguém. Vou todas as manhãs antes da escola. Luvas colocadas, protetor bucal no lugar, socando até que o barulho na minha cabeça vire só respiração, suor e impacto. A escola finalmente suspendeu minha suspensão, volto semana que vem. Ryan ainda está lá, claro. Continua fingindo que nada aconteceu. Mas o clima ao redor dele mudou. Aqueles cartazes não foram só por um dia. As pessoas continuaram colando mais. Toda vez que alguém arrancava um, apareciam 2 no lugar. Nas portas dos armários, nas paredes das escadas, até atrás das portas dos banheiros. Ainda não há provas de quem começou tudo isso, mas encontrei um colado fora do meu armário quando fui falar com o diretor. Quem quer que tenha feito aquilo, obrigado. A família do Ryan tentou forçar a escola a investigar a campanha de assédio. A direção basicamente respondeu que é discurso anônimo e que não viola nenhum código. Eles estão furiosos. Eu, sinceramente, não me importo que eles estejam se contorcendo. Mas aqui está a parte que ainda me destrói por dentro, não vai acontecer nada com ele. Não vai ser acusado. Não vai ser expulso. Não vai ser impedido de ir a eventos da escola. Sem histórico. Sem consequências reais. Sem punição no mundo real. Só um nariz quebrado e um ego ferido. Isso é tudo que ele vai levar disso. Enquanto isso, minha irmã precisa reconstruir a própria confiança toda vez que entra numa sala. Ela não teve justiça. Teve silêncio. E é isso que me assombra. Isso é o que mais dói. As pessoas sempre dizem família em primeiro lugar. Adoram repetir isso como se fosse um distintivo moral. Mas o que realmente querem dizer é proteja quem faz você parecer bem. No momento em que alguém se torna um incômodo, tá fora. Minha mãe ainda não ligou. Nenhuma única vez. Nenhum pedido de desculpa. Nenhum onde vocês estão, nenhum me desculpa por não ter acreditado. Só silêncio. Minha tia disse que ela anda dizendo para as pessoas que eu estou fora de controle, e que minha irmã está confusa. Típico. Prefere reescrever a história do que admitir que nos decepcionou. Eu poderia odiá-la por isso. E, em alguns dias, eu odeio. Mas, na maior parte do tempo, simplesmente não me importo mais. Tenho minha irmã. Tenho uma tia que realmente está presente. Tenho um quarto que parece seguro. Isso já é mais do que tínhamos há 2 semanas. Não sei o que vem depois. Talvez a faculdade, uma cidade diferente, algum lugar com menos fantasmas. Mas, onde quer que eu vá, vou levar aquela gravação comigo. Aquela que diz, você devia ter se afastado. Porque ela me lembra da linha que eu nunca vou cruzar. Eu não me afastei. Eu estive lá. E mesmo que o mundo tente me punir por isso, eu faria tudo de novo. Toda maldita vez. Obrigado a todos que me apoiaram durante isso, pelos conselhos, pelas mensagens, pela gentileza. Eu nunca esperei que desconhecidos da internet fossem mais solidários do que minha própria mãe, mas é isso. Essa é a história. E se você está lendo isso e tem uma irmã mais nova, proteja ela. Atualização 5. Fico feliz em estar escrevendo uma atualização melhor do que a última, já que, ao relê-la, percebi que parecia bastante sombria. Mas é porque era. Porque não havia justiça para minha irmã, e ver que o mundo era um lugar onde idiotas como Ryan Vincent me impedia de sair daquele estado. Mas essa atualização, prometo, vai ser muito diferente. Demorou para chegar, mas chegou. E isso é o mais importante, para minha irmã e também para mim. Tudo continuou relativamente normal na escola. Minha irmã acabou mudando de colégio, então, pelo menos, não tinha que ver o rosto do Ryan todos os dias. Eu sim. E foi um esforço enorme não refazer a cara dele na porrada.
O boxe ajudou, porque socar um saco por 1 hora faz maravilhas. Mas, mesmo assim, o resto da vontade foi sumindo ao ver que ele continuava sendo lembrado do que fez. Sempre tinha alguém que jogava na cara dele. De qualquer forma, isso não é a parte positiva. A parte boa veio de algo negativo, porque o Ryan atacou outra garota. E, dessa vez, havia provas. Alguém conseguiu filmar o ataque. Essa é a parte ruim. Outra menina teve que passar pelo que minha irmã passou. Mas, pelo menos, não foi mais um caso sem justiça. E ajudou minha irmã a conseguir a dela. Ela também prestou depoimento no julgamento, como mais uma das vítimas dele. E, ao que parece, ela não foi a única. Outras meninas já tinham feito denúncias antes, mas não passaram de conversas entre o Ryan e os pais dele. Ao que tudo indica, interrogaram mais as meninas do que o próprio Ryan. E o Ryan teve azar, porque decidiram julgá-lo como adulto. Então, 12 anos de prisão são um bom jeito de começar a vida adulta. Mas isso ainda não é tudo que tenho para contar nesta atualização. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade, tudo isso enquanto o Ryan era preso e seu julgamento acontecia. Ah, minha mãe nos escreveu, a mim e a minha irmã, depois de meses sem nenhum contato. E só fez isso para dizer que o melhor para nós seria retirar a denúncia. Disse que se preocupava com a gente, e por isso queria evitar que passássemos por algo assim. Que a gente ia sofrer quando todos começassem a nos apontar. Mas ela estava errada. As pessoas não nos apontaram. Pelo menos, a maioria não. Na verdade, apoiaram minha irmã em tudo isso. Os únicos apontados foram o Ryan, os pais dele, e, bem, a minha mãe. Até esse ponto, pensávamos que minha mãe estava apenas sendo ela mesma. Mas havia mais, muito mais. Quando o divórcio dos pais do Ryan explodiu, os motivos se tornaram muito públicos. E minha mãe, que odiava quando a família ficava exposta, acabou completamente exposta. Me dá até nojo escrever isso, e não sei se devo, porque provavelmente já imaginaram. Mas sei que, se eu não contar, alguém vai perguntar nos comentários. Então, lá vai, minha mãe tinha um caso com o pai do Ryan. Então é isso. A razão pela qual ela não pôde defender a própria filha. Para ela, era melhor defender um predador que atacou sua filha, do que permitir que alguém soubesse que ela era amante. Bom, agora ela não é só a amante. É também a péssima mãe que não protegeu a própria filha. Gostaria que as pessoas colocassem emojis de aplausos nos comentários. Acho que minha mãe merece, por ganhar o prêmio de pior mãe do ano. Talvez até seja uma forte concorrente ao título de pior mãe do século. E é isso. Um final feliz para minha irmã. Se você me perguntar o que seria um final feliz para mim, seria que alguém na cadeia refizesse a cara dele. O que nem seria tão estranho. Bom, essa cirurgia reconstrutiva já começou, porque ele já levou umas porradas. Não tanto quanto as que eu teria dado se não tivesse me metido em problemas legais, mas é um começo promissor. História 2. Descobri que a nova esposa do meu ex-marido estava fazendo bullying com a nossa filha, porque minha garotinha não queria convidá-la para sua festa de aniversário. Mas então, o filho dela jogou bolo no rosto da minha filha. Eu, mulher de 32 anos, tenho uma filha de 9 anos, quase completando 10, com meu ex-marido de 36 anos. Nós nos divorciamos quando ela tinha 3 anos, e não foi exatamente em bons termos, na verdade, foi bem terrível, mas vou chegar lá. Ele acabou se casando novamente com uma das colegas de trabalho dele, bem rapidamente após a nossa separação. Vou chamá-la de Melissa, para simplificar. Eles têm um filho juntos, de 6 anos, com quem minha filha tem que conviver sempre que está na casa do pai. Só para contextualizar, minha filha sempre foi uma criança quieta. É do tipo que prefere sentar num canto com um livro, em vez de correr com outras crianças. Nada de errado com isso, eu era igualzinha quando criança. O pai dela sempre foi mais extrovertido, então acho que às vezes ele não entende porque ela não é mais, sei lá, social. Acho que a Melissa também é super extrovertida e barulhenta, o que provavelmente deixa minha filha desconfortável às vezes. O aniversário da minha filha está chegando. Outro dia eu estava sentada com ela, planejando tudo da festa, o bolo, quem ela queria convidar. Estávamos indo bem, até chegarmos na parte da lista de convidados. Notei que ela ficou bem quieta e parecia ansiosa com alguma coisa. A princípio, pensei que talvez ela estivesse preocupada em convidar alguma criança da escola com quem não se dá bem, ou que quisesse convidar alguém que eu talvez não aprovasse. Mas quando perguntei o que havia de errado, ela hesitou por um tempo, antes de me contar que não queria convidar a Melissa.
Isso me pegou de surpresa porque, embora a Melissa obviamente não seja minha pessoa favorita, eu sempre achei que ela e minha filha se davam bem, pelo menos. Era o que minha filha me fazia acreditar quando eu perguntava como tinha sido o tempo na casa do pai. Perguntei o motivo, e o que ela me contou fez meu sangue ferver. Aparentemente, a Melissa faz esses comentários passivo-agressivos o tempo todo, quando meu ex não está por perto ou está ocupado com o trabalho. Minha filha me contou que quando a Melissa vai buscá-la na aula de dança, ela diz coisas para as outras mães como: "É por isso que eu prefiro meninos? Meninas só gostam de rosa e tutus", bem na frente da minha filha. Ela já chamou minha filha de mimada pelas costas, mas alto o suficiente para que ela ouvisse. Teve uma vez que minha filha não terminou o jantar porque não estava se sentindo bem, e a Melissa disse que ela era exigente demais e muito fresca para o próprio bem. A pior parte é como ela lida com os conflitos entre minha filha e o meio-irmão. De acordo com minha filha, sempre que o meio-irmão faz algo para irritá-la, como quebrar seus brinquedos ou chamá-la de nomes, a Melissa sempre fica do lado do filho dela. Ela pune minha filha e deixa o menino de lado com desculpas do tipo "meninos são assim mesmo" ou outras besteiras assim. Minha filha me contou de uma vez em que o meio-irmão rasgou de propósito uma página do livro favorito dela, e a Melissa mandou ela parar de fazer drama, dizendo que ele era só um garotinho que não sabia o que estava fazendo. Ela também mencionou algo que aconteceu algumas semanas atrás, quando estava trabalhando num projeto da escola na casa do pai. O meio-irmão ficava interrompendo, querendo brincar, e quando ela pediu um pouco de espaço para terminar o trabalho, a Melissa disse que ela estava sendo egoísta e precisava aprender a dividir o tempo. O projeto acabou sendo entregue com atraso porque ela não conseguia se concentrar, e recebeu uma nota mais baixa do que costuma tirar. Quando tentou explicar para a professora o motivo do atraso, ficou com vergonha de contar a verdade e só disse que tinha esquecido. Perguntei sobre a reação do pai em relação a tudo isso, e aparentemente ele quase nunca está presente quando acontece. Ele trabalha de casa, mas fica trancado no escritório o tempo todo em reuniões, então a Melissa tem praticamente carta branca para tratar minha filha do jeito que quiser. Minha filha nunca se sentiu confortável para contar a ele, porque disse que não quer causar problemas para o pai. Isso partiu meu coração. Ela vem guardando tudo isso para si mesma, preocupada com a felicidade do pai. Que tipo de peso é esse para colocar nos ombros de uma criança de 9 anos? Pensei sobre isso durante a noite e decidi que não ia forçar minha filha a ter alguém na sua festa de aniversário que a deixasse desconfortável. Afinal, é o dia dela. Então, liguei para meu ex para avisar a data da festa. Também queria conversar com ele sobre o que nossa filha tinha me contado, mas não tive chance. Acho que eu estava no viva voz, porque quando mencionei que a Melissa não estava convidada, de repente ouvi ela gritando ao fundo, dizendo que eu estava tentando destruir a família dela e criando uma barreira entre ela e a enteada. Meu ex ficou todo na defensiva também, dizendo que eu estava sendo mesquinha e usando nossa filha para me vingar deles por terem ficado juntos. Ele ainda teve a audácia de trazer à tona algo de anos atrás, quando eu não convidei a mãe dele para um evento escolar, porque ela tinha feito comentários sobre a minha forma de criar a filha. Mas aquilo foi completamente diferente. A mãe dele me criticou na minha cara, na frente de outros pais, durante uma reunião da Associação de Pais e Mestres. E o evento escolar era um em que cada criança só podia levar 2 convidados, de qualquer forma. Só para constar, sim, nós nos divorciamos porque ele me disse que estava apaixonado pela Melissa e queria confessar, então, tem toda essa questão. Ele trabalhava até tarde o tempo todo, e depois descobri que essas noites de trabalho eram passadas com ela. Mas isso foi anos atrás, e eu já segui em frente. Terminei a ligação com meu ex porque a conversa não estava levando a lugar nenhum, e ele só estava defendendo a Melissa sem nem perguntar porque nossa filha não queria ela lá. Ele me mandou uma mensagem depois dizendo que eu estava sendo irracional, e que excluir a Melissa só criaria mais divisão na família. Respondi que isso não era sobre ele, nem sobre a Melissa, nem sobre mim, era sobre nossa filha, e sobre o que tornaria o aniversário dela especial. Ele não respondeu depois disso. Minha irmã acha que eu deveria simplesmente convidar a Melissa para manter a paz, mas sinto que isso seria trair a confiança da minha filha. Ela finalmente se abriu comigo sobre algo que vinha incomodando, e quero que ela saiba que levo os sentimentos dela a sério. Minha melhor amiga diz que estou fazendo a coisa certa ao manter minha posição, mas ela nunca foi muito fã do meu ex, então não sei se a opinião dela é tendenciosa. Então, sou a errada por não convidar a esposa do meu ex-marido para a festa de aniversário da minha filha, porque minha filha especificamente me pediu para não convidá-la. Vejo muitas pessoas fazendo perguntas nos comentários, então deixe-me esclarecer algumas coisas. O meio-irmão da minha filha é 4 anos mais novo que ela. Minha filha nasceu em abril, e o meio-irmão nasceu em março, no ano seguinte ao divórcio. Ele acabou de completar 6 anos. E sim, nos divorciamos porque meu ex-marido me disse que estava apaixonado pela Melissa e queria confessar. Não estou inventando. Ele literalmente me sentou uma noite, depois que coloquei nossa filha na cama, e me contou que tinha desenvolvido sentimentos por alguém no trabalho e queria explorar esse relacionamento.
Quando perguntei se ele já estava se relacionando com ela, ele admitiu que eles tinham se beijado uma vez em um evento de trabalho, mas jurou que nada mais havia acontecido ainda. Mais tarde, descobri por um amigo em comum que aquilo já acontecia há meses. Temos guarda compartilhada 50-50, sempre foi assim. Revezamos a cada semana, de domingo a domingo. Parece funcionar bem para nossa filha, e ela tem seu próprio quarto nas duas casas. Meu ex realmente tem um trabalho puxado e horários malucos. Mesmo quando estávamos casados, ele sempre trabalhava até tarde, inclusive nos fins de semana. Não estou dizendo que a Melissa é totalmente culpada pela ausência dele, ele sempre foi um workaholic. Para quem está perguntando sobre meu status de relacionamento, sim, eu namorei depois do divórcio, mas atualmente estou solteira. Atualização. Uau, não esperava que isso tivesse tanta repercussão. Obrigada por todos os comentários e o apoio. Alguns de vocês foram bem duros com meu ex, mas eu entendo. Alguns também disseram que eu deveria ir direto a um advogado e tentar mudar nosso acordo de custódia, mas eu queria dar a ele uma chance de consertar as coisas primeiro. Muitos de vocês pediram uma atualização, então aqui está. Muita coisa aconteceu desde meu último post. Primeiro de tudo, pedi ao meu ex para almoçar comigo sozinho, sem a Melissa. Ele aceitou, o que honestamente me surpreendeu. Talvez todas as mensagens sugerindo que eu estava falando sério sobre ir à justiça tenham assustado ele, não sei. Nos encontramos num lugar perto do escritório dele, onde costumávamos ir quando ainda éramos casados. Foi estranho estar lá com ele de novo, mas tudo bem. Tentei ser o mais calma e objetiva possível, mesmo querendo gritar com ele por ser tão cego. No começo, ele ficou super na defensiva e disse que nossa filha provavelmente estava exagerando ou entendendo mal as coisas. Ele até sugeriu que talvez eu tivesse, de alguma forma, influenciado ela a dizer essas coisas, o que me deu vontade de jogar meu copo d'água na cara dele. Falei diretamente, mesmo que isso fosse verdade, o que não é. O relacionamento dele com a filha estava seriamente em risco. Perguntei se ele estava disposto a arriscar perder a conexão com ela só para evitar confrontar a Melissa sobre o comportamento dela. Isso pareceu finalmente fazer ele pensar um pouco. Dei a ele uma escolha clara: conserta o problema com a Melissa, ou eu iria à justiça pedir mais custódia. Eu não queria ameaçar, mas honestamente farei o que for preciso para proteger minha filha. Ele ficou em silêncio depois disso, e deu para ver que estava realmente refletindo, em vez de só rejeitar tudo o que eu disse. Ele prometeu que conversaria com a Melissa e que prestaria mais atenção em como ela interage com nossa filha. Também disse que tentaria estar mais presente quando nossa filha estivesse na casa deles, em vez de só trabalhar o tempo todo. Disse a ele que acreditaria quando visse, mas que estava disposta a dar uma chance para ele consertar as coisas antes de envolver advogados. Na sexta-feira passada, quando fui buscar minha filha na casa do pai, puxei ela de lado e perguntei como as coisas estavam indo. Ela me contou que o pai tinha passado muito mais tempo com ela, buscando na escola e nas atividades, ajudando com a lição de casa, brincando de verdade com ela, em vez de só ficar trabalhando. Então, pelo menos isso foi algo positivo. Depois, a Melissa veio até mim enquanto minha filha pegava as coisas. Ela estava toda simpática, o que foi estranho, porque normalmente é bem fria comigo. Disse que aceitava não ir à festa, mas ainda queria ver minha filha assoprar as velas no dia do aniversário mesmo. Ela tinha feito um bolo e perguntou se seria ok fazer uma coisinha rápida antes de irmos. Eu não queria causar uma cena, e o fato dela estar tentando parecer que fazia um esforço parecia positivo. Então perguntei à minha filha se ela estava bem com isso. Ela assentiu com a cabeça, embora eu pudesse ver que não estava empolgada. Então todos nós nos reunimos em volta do bolo que a Melissa fez, minha filha Melissa, meu ex e o meio-irmão. Era um bolo bem bonito, com as cores favoritas da minha filha. Comecei a pensar que talvez eu tivesse julgado mal a situação, que as coisas iam melhorar. Aí foi quando tudo desandou. Quando minha filha assoprou as velas, o meio-irmão dela decidiu que seria hilário empurrar o rosto dela no bolo. Não estou brincando. Se ele não tivesse só 6 anos, eu juro que teria perdido o controle. Melissa e o filho caíram na gargalhada, enquanto minha filha chorava, com o rosto e o cabelo cobertos de bolo. A tiara de unicórnio que ela adora se quebrou no processo, e o suéter novo ficou cheio de glacê. O olhar no rosto dela foi de partir o coração. Ela estava tão humilhada e chateada. A Melissa teve a audácia de dizer que minha filha estava sendo dramática e emocional, e que precisava aprender a levar uma piada. Eu estava prestes a dizer alguma coisa, quando meu ex finalmente interveio e disse ao filho que o que ele fez não estava certo. A Melissa imediatamente ficou na defensiva, dizendo que ele só estava brincando e que minha filha estava exagerando. Todos nós começamos a discutir, eu, a Melissa e o meu ex. Para minha surpresa, meu ex ficou do meu lado e disse a Melissa que ela precisava pedir desculpas à nossa filha por rir e por ignorar os sentimentos dela. No meio de tudo isso, percebi que minha filha tinha sumido. Fui procurar por ela e a encontrei no banheiro, tentando tirar o bolo do cabelo, chorando em silêncio. Aquilo acabou comigo. Ajudei ela a se limpar o melhor que pude e fomos embora.
Nem me despedi do meu ex ou da Melissa. Eu estava com muita raiva e sabia que se ficasse, acabaria dizendo coisas que poderia me arrepender depois. Ela ainda estava triste no carro, então parei para tomar um sorvete e tentei animá-la. Disse que ela não precisava voltar para a casa do pai por um tempo, se não quisesse. Ela perguntou se isso era permitido, e eu disse que daríamos um jeito. Não queria colocar mais pressão nela pedindo que tomasse decisões grandes, mas também queria que ela soubesse que tinha opções. A festa de aniversário mesmo aconteceu no dia seguinte, e foi tranquila. Ela convidou umas 10 crianças da escola e algumas do balé. O pai dela foi sem a Melissa e sem o meio-irmão, o que foi o melhor. Ele trouxe um presente muito bonito para ela. Durante a festa, puxei meu ex de lado e disse que eu estava falando sério sobre pedir mais custódia por causa do bullying da esposa dele. Mencionei o incidente do bolo como mais uma prova de que a Melissa e o filho não respeitam os sentimentos da nossa filha. Dessa vez, ele não discutiu comigo pela primeira vez. Ele realmente parecia preocupado, o que me fez pensar que talvez estivesse finalmente levando isso a sério. Minha filha pareceu se divertir na festa, embora eu tenha notado que ela estava mais quieta do que o normal. Uma das amigas perguntou sobre o meio-irmão, e ouvi minha filha dizendo que não queria falar sobre ele. Estou preocupada com os efeitos a longo prazo que tudo isso pode ter sobre ela. Tenho pensado em encontrar um terapeuta para ela conversar, mas não tenho certeza se isso faria ela sentir que tem algo de errado com ela. Talvez eu pergunte ao pediatra dela o que acha. Enfim, é assim que as coisas estão agora. Comecei a documentar tudo, todos os incidentes que minha filha me contou, o episódio do bolo, tudo, caso eu precise mesmo ir ao tribunal futuramente. Espero que não chegue a esse ponto, mas preciso estar preparada. Aviso quando tiver mais atualizações. Edit, algumas pessoas estão perguntando sobre a reação da minha filha. Minha filha é extremamente tímida e quieta. Ela quase não fala, exceto comigo e com o pai, e mesmo assim, só quando é ela que começa a conversa, a não ser que seja sobre algo que ela ama muito, como espaço, unicórnios ou essa série de livros que ela adora. Quando ela fica chateada, não faz birra nem nada, ela simplesmente fica completamente em silêncio e chora. Foi o que aconteceu depois do incidente do bolo. Ela só começou a chorar e foi pro banheiro sozinha. Sempre foi a forma dela lidar com coisas que a magoam. Para quem disse que eu deveria ter confrontado a Melissa e o filho dela na hora, acreditem, eu queria. Mas causar uma cena ainda maior só teria envergonhado mais minha filha, e ela já estava arrasada o suficiente. Escolhi focar nas necessidades dela naquele momento, em vez da minha raiva. E não, minha filha não foi diagnosticada com nada como ansiedade ou depressão. Embora eu às vezes me pergunte se ela pode ter uma leve ansiedade social. Ela sempre foi reservada, mesmo quando era bebê. As professoras dizem que ela se comporta bem e vai muito bem academicamente, mas mencionaram que ela poderia participar mais das discussões em sala de aula. Não quero rotular ela ou fazer com que se sinta diferente, mas talvez a ideia da terapeuta não seja tão ruim assim. Atualização 2. Oi, pessoal! Vi que muitos de vocês pediram outra atualização, então aqui está. Desculpem pela demora, as coisas têm estado bem agitadas por aqui. Depois do incidente do bolo, sentei com minha filha e fiz algumas perguntas mais detalhadas. Queria saber se a Melissa ou o meio-irmão dela já tinham encostado nela de forma agressiva, feito esse tipo de brincadeira ou se comportado de maneira inapropriada de alguma outra forma. Ela me disse que não, explicando que as brigas com o meio-irmão são mais ele sendo chato e invadindo o espaço dela. Coisas como mudar o canal da TV quando ela está assistindo algo, mexer nas coisas dela ou fazer barulho quando ela está tentando ler. Incômodos típicos de irmão mais novo, mas ainda assim frustrantes para ela, especialmente porque a Melissa sempre fica do lado dele. Também perguntei se alguém de qualquer lado da família já a fez se sentir desconfortável, e de novo, ela disse que não. Os pais do meu ex, na verdade, são bem legais com ela. Eles a levam para passeios especiais de vez em quando e sempre lembram do aniversário dela e tudo mais. Meus pais a adoram e mimam bastante. Desde meu último post, ela tem feito acompanhamento com um psiquiatra infantil 2 vezes por semana. Segui o conselho de muitos comentários e encontrei alguém que é especialista em crianças lidando com famílias reconstituídas. No começo minha filha estava relutante em ir, mas agora parece gostar da médica. Eles fazem algo tipo terapia com arte. Não sei exatamente todos os detalhes, porque minha filha diz que as sessões são privadas, mas ela parece um pouco mais confiante a cada visita, então acho que está ajudando. Não mencionei isso antes, mas aparentemente o bullying da Melissa só começou de verdade há cerca de 2 meses. Antes disso, a Melissa nunca foi particularmente calorosa com minha filha, mas também não era abertamente hostil. Não sei se tem relação, embora suspeite muito que sim, mas foi mais ou menos na mesma época em que a Melissa sofreu um aborto espontâneo. Meu ex mencionou isso de passagem durante uma entrega da nossa filha, mas não discutimos o assunto. Não que isso justifique o comportamento dela de forma alguma, mas talvez explique o momento da mudança. Talvez ela esteja descontando sua dor e frustração na minha filha, o que é completamente inaceitável,
mas ao menos dá um pouco de contexto para a mudança repentina. Minha filha tem ficado comigo na maior parte do tempo ultimamente. Ainda vê o pai, mas normalmente eles saem para algum lugar juntos, em vez de ela ficar na casa dele. No fim de semana passado, eles foram ao Museu de Ciências que estava com uma exposição especial sobre o espaço, e ela voltou toda empolgada. Me mostrou todas as fotos que tiraram e falou sem parar sobre buracos negros e galáxias. Foi bom de ver. Sendo bem honesta, me sinto uma péssima mãe. Não percebi nenhum dos sinais de que minha filha estava sofrendo, e não fazia ideia. Fico pensando em todas as vezes que ela voltou da casa do pai e eu perguntei como foi, e ela só dizia tudo bem ou normal. Eu deveria ter insistido mais, feito perguntas mais específicas, prestado mais atenção no humor dela. Estou fazendo tudo o que posso agora para consertar as coisas, mas não consigo evitar o sentimento de que falhei com ela. Tenho conversado com uma amiga advogada, ainda não contratei oficialmente, só estou buscando conselhos sobre quais são minhas opções em relação à guarda. Ela disse que sem provas claras de abuso pode ser difícil alterar o acordo atual. O incidente do bolo, por si só, não é suficiente, embora mostre falta de bom senso por parte da Melissa. O testemunho da minha filha teria peso, mas o tribunal tomaria muito cuidado para não colocá-la no meio de um conflito entre adultos. Então, por enquanto, estou reunindo informações e registrando tudo em detalhes, todos os incidentes que minha filha me contou, o caso do bolo, tudo, caso precise ir ao tribunal no futuro. O trabalho também está uma loucura. Precisei tirar um tempo para lidar com tudo isso, e meu chefe tem sido compreensivo, mas dá para notar que ele está ficando um pouco impaciente. Estou tentando equilibrar tudo, estar presente para minha filha, manter o trabalho em dia, lidar com meu ex e toda a situação da guarda. É exaustivo, honestamente. Algumas noites eu só choro depois que minha filha vai dormir, porque tudo parece esmagador. Meu ex-marido, adivinha quem apareceu na minha porta às 10 da noite outro dia? Ele me ligou, disse que estava lá fora e queria conversar. Eu já estava de pijama, prestes a dormir, mas deixei ele entrar. E como não confio nele mesmo, gravei nossa conversa com o consentimento dele. Não quero me meter em problemas legais. Ele parecia péssimo, como se não dormisse há dias. Me disse que desde a festa de aniversário, vinha pensando muito sobre o que fazer. Disse que começou a observar a Melissa mais de perto e notou coisas que antes não percebia. O jeito como ela falava com nossa filha, como sempre favorecia o filho. Comentários aparentemente inocentes que na verdade não eram. Disse que se sentia um idiota por não ter notado antes. Finalmente contou a Melissa sobre minha intenção de pedir mais guarda. Segundo ele, a resposta dela foi que não era uma ideia tão ruim, porque minha filha não se encaixava na dinâmica da família deles de qualquer forma. Eles começaram a discutir e, em um ponto, ela simplesmente surtou, xingando a mim e minha filha. Aparentemente, eu sou uma vagabunda ardilosa, ainda amargurada pelo caso dela com meu ex. Ela descreveu minha filha como uma princesinha mimada e insuportável, que precisava ser corrigida. Então ela deu um ultimato. Ele teria que escolher entre qual mulher ele ama mais. Sério, quem diz uma coisa dessas? Isso não é uma competição entre a filha e a esposa, são relações completamente diferentes. Ele disse que foi nesse momento que a ficha caiu. Saiu de casa, dirigiu por um tempo e acabou na minha porta. Está hospedado na casa de um amigo enquanto decide o que fazer sobre o relacionamento com a Melissa. Ele parecia genuinamente abalado com toda a situação, e pela primeira vez em anos, eu realmente senti pena dele. Ele ficou dizendo que falhou com nossa filha e não sabia como consertar. Conversamos por horas, sobre nossa filha, sobre nosso passado, sobre o que deu errado no nosso casamento. Foi estranho. Não exatamente confortável, mas menos tenso do que nossas conversas têm sido há muito tempo. Concordamos que nossa filha ficará comigo durante a semana e visitará ele nos fins de semana. Por enquanto, ele sugeriu apenas levá-la para sair, só os dois, em vez de ela passar tempo na casa dele e ter que lidar com a Melissa e o meio-irmão. Deixei claro que se ele voltar com a Melissa, vou seguir adiante com o pedido de guarda total. Mas se eles se separarem, isso dependeria do arranjo de custódia dele com o filho, porque não quero mais aquele menino perto da minha filha depois do que aconteceu. Ele aceitou esses termos, o que me surpreendeu. Acho que finalmente está colocando nossa filha em primeiro lugar. Antes de ir embora, ele me perguntou se achava que havia alguma chance de Melissa reconstruir o relacionamento com nossa filha. Eu fui honesta, disse que não sabia, mas que exigiria muito esforço e mudança real da parte da Melissa. Ela teria que reconhecer o que fez de errado e se esforçar genuinamente para ser uma madrasta melhor. Também disse que nossa filha pode não estar pronta para perdoá-la, ou talvez nunca esteja, e que ele precisaria respeitar isso. Ele assentiu e disse que entendia. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem agradecendo por ouvir e dizendo que ia fazer a coisa certa. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas vamos ver. Minha filha ainda não sabe de nada disso. Não quero criar falsas esperanças ou colocar mais pressão nela para lidar com relacionamentos adultos. Quando está com o pai, ela parece feliz, e isso é o que importa por enquanto. É assim que as coisas estão agora.
Minha filha está um pouco melhor, com a ajuda da terapia. Meu ex está morando separado da Melissa enquanto tenta resolver as coisas. Eu continuo documentando tudo e mantendo minhas opções abertas em relação à guarda. Obrigada por todo o apoio e conselhos. Isso realmente me ajudou a não me sentir tão sozinha no meio de tudo isso. Atualizarei novamente se algo importante acontecer. Mas por agora estou focando em fazer minha filha se sentir segura e amada.